dia, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os povos alcançados e não alcançados. Então eu peço para que vocês abram a Bíblia de vocês em Apocalipse 7, de 9 a 17, e leiam. E aí nós vamos conversar algumas coisas sobre missões, tá bom? Então leia com atenção, leia com fé a palavra do Senhor, e nós vamos conversar a respeito desse texto nos próximos vídeos, tá bom? Bom, o livro de Apocalipse, ele é o livro das revelações das últimas coisas que irão acontecer, né, na segunda volta do Senhor Jesus. E nesse capítulo 7, o apóstolo João, ele tem uma visão das pessoas que foram glorificadas. Então ele vê que todos estão diante do trono de Cristo e somente as pessoas que foram lavadas, alvejadas no sangue de Cristo, como ele fala lá em Apocalipse 7,14, estão com vestiduras brancas. Então, todas as tribos, povos, línguas e nações estão representadas aí nesse povo redimido pelo Senhor Jesus. E todos eles estão adorando ao Senhor. Então, eu queria destacar que, como diz lá no versículo 9, todas as tribos, povos, línguas e nações. Então, aí entra a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho para aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas. Lembre-se que nessa visão aí dos glorificados, o apóstolo João viu pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas. Então a gente tem que saber que ainda existem povos que ainda não ouviram falar do Senhor Jesus Cristo. E nós, como servos do Senhor, nós temos a responsabilidade, o dever de pregar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, fala que sobre os ombros dele pesa essa responsabilidade. Então, sobre os nossos ombros também pesa essa responsabilidade de falar de Jesus Cristo para aquelas pessoas que ainda não o conhecem. Então, essa primeira parte é a visão dos glorificados. E nos próximos vídeos nós vamos destacar mais algumas coisinhas a respeito desse texto. Bom, como nós vimos no vídeo passado, essas pessoas que foram glorificadas com Jesus Cristo, elas vieram de uma grande tribulação. Lá no texto, em Apocalipse 7, 13 e 14, a palavra de Deus nos fala: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Então, antes da glorificação, nós teremos dificuldades, nós seremos perseguidos. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 24, 15 a 28, depois vocês podem abrir a Bíblia de vocês e ler. Ele nos alerta que nós, que somos servos de Deus, nós teremos grandes dificuldades, nós seremos perseguidos, vão surgir falsos cristos, falsos profetas, e eles vão enganar a muitos, até através de alguns milagres, alguns sinais. Então, Cristo, a partir do momento que você crê, ele promete também uma série de bênçãos para as nossas vidas. Ele também nos afirma que nós teremos dificuldades, que nós seremos perseguidos. Lá em Mateus 24, 9, o próprio Cristo fala que nós vamos ser atribulados, nós vamos ser odiados por causa do seu nome, nós vamos ser até mortos. Então, Cristo, ele nos promete bênção, mas ele também nos alerta para grandes dificuldades. Eu não sei se vocês têm acompanhado algumas notícias nos jornais, depois vocês podem dar uma pesquisada na internet, mas vejam o que os nossos irmãos lá na China têm passado, né? Os que se declararam abertamente cristãos, eles estão excluídos dos benefícios oferecidos pelo governo. Lá na Nigéria, os cristãos têm sido mortos pelos muçulmanos, que é a religião predominante lá naquele país, né? Lá na Coreia do Norte, por exemplo, os cristãos,
quando são descobertos, porque eles se reúnem escondidos em casas, eles são condenados a trabalhos forçados e até mesmo condenados à morte. Então, Cristo nos dá uma série de bênçãos, mas ele também nos adverte das dificuldades que vamos enfrentar como servos do Senhor. Mas ele alerta dessas dificuldades, mas também ele já nos promete o livramento, né? Lá em Mateus 24:13, ele nos admoesta a perseverar, porque no fim nós vamos ser salvos, nós vamos ganhar a coroa. E no versículo 22, ele fala que esses dias de perseguição, eles vão ser abreviados por causa dos eleitos. Então Cristo, ele nos concede uma série de bênçãos, a salvação, a principal delas, que nos promete que um dia nós estaremos com ele, reinaremos por toda a eternidade juntamente com ele. Ele nos alerta das dificuldades que iremos passar, né? Que seremos perseguidos, seremos odiados, seremos até mortos pelo seu nome, mas ele também nos promete o livramento, né? Ele nos admoesta a perseverar e ele também fala que apesar das tribulações serem grandes, elas serão abreviadas por causa dos eleitos, tá bom? Bom, concluindo a nossa meditação nesse texto aí da Palavra do Senhor, primeiro o apóstolo João nos fala da visão dos glorificados, depois ele fala que esses vieram da grande tribulação, e aí nós podemos ver lá em Mateus, Cristo já dizendo que nós íamos ter grandes dificuldades, mas que ele ia nos livrar de todas essas dificuldades, esses dias vão ser abreviados, e aí nós temos uma grande promessa aí nesse final desse pequeno trecho da Palavra de Deus, aí nos versículos 15 e 17 do capítulo 7, a Palavra de Deus nos diz: razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairão sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, o próprio Senhor Jesus, no texto de Mateus, ele nos admoesta, ele nos alerta a perseverarmos, porque o próprio Deus nos garante o livramento. E no fim de todas as coisas, nós estaremos diante de Cristo, nós estaremos face a face com Cristo. E o melhor, nós já estaremos livres do pecado, nós estaremos diante de Cristo e serviremos o próprio Cristo por toda a eternidade, e nunca mais teremos fome nem sede. O próprio Cristo nos guiará para a fonte da água da vida. E o texto termina dizendo que Deus vai nos enxugar toda a lágrima. Então, todas as dificuldades, todas as tribulações, tudo aquilo que tem nos afligido aqui, ficará para trás. E Deus estará conosco, nós estaremos para sempre diante dele, servindo, adorando, e sem luto, sem dor, sem nenhuma lágrima. Essa é a promessa que ele nos faz. Então, persevere, pregue a palavra de Deus, dificuldades virão, nós seremos odiados, nós seremos rotulados de caretas, de muitas vezes seremos até ridicularizados diante das pessoas, mas nós devemos perseverar, nós devemos ser fiéis à palavra de Deus, porque Cristo nos promete uma eternidade cheia de bênçãos, uma eternidade cheia de prazer e de alegria ao seu lado, beleza? Então fiquem com Deus, cuidem-se e orem para que isso passe rapidamente e a gente possa se ver lá na igreja, tá bom? Um abraço, fique com Deus.